Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante que vai libertar muitas pessoas. Como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos falar sobre pecado e iniquidade. Para muitas pessoas, as duas coisas são a mesma coisa. São iguais. Mas se você pegar os evangelhos, e não apenas os evangelhos, mas toda a Bíblia, você vai ver que Deus faz referência sobre pecado e sobre iniquidade. Quando Jesus viu a mulher que foi pega em adultério, Jesus disse: vai e não peques mais. Mas em Mateus 25, quando ele fala com os bodes que estão à esquerda, ele diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Já não é pecado. No original da Bíblia, pecar, no original hebraico, representa errar o alvo, escorregar, errar o alvo e cometer um erro. Esse é o significado do pecado no texto original da Bíblia, que a Bíblia foi traduzida. Já iniquidade, no texto original da Bíblia, significa se manter no erro, sem culpa e sem arrependimento. Porque o que faz a pessoa se arrepender é o sentimento de quê? De culpa. Ela reconhece o seu erro e se arrepende, que é o caso de quem comete o pecado. E no original da Bíblia, iniquidade é se manter no erro. Iniquidade é errei, não me arrependo e seguirei o quê? Errando. Tanto um como o outro, se não houver arrependimento sincero e abandono, tanto um como o outro, condena a pessoa ao inferno. Mas aos olhos de Deus, é óbvio, não existe pecadinho nem pecadão. Mas aos olhos de Deus, a pessoa que é iníqua, que decidiu, ela assumiu essa condição. Porque há pessoas que vivem no pecado porque não conhecem a palavra. Há outras que cometem o erro porque são humanas, mas prontamente confessa e se arrepende. O iníquo, ele assume essa condição. Tipo assim, eu sou isso e acabou. Ainda que ele diga que não, mas a sua atitude aos olhos de Deus mostra, porque Deus sonda o quê? Deus sonda a mente e o coração. No dicionário, olha só o que significa iniquidade. Intenção ou vontade consciente de cometer um ato ilícito ou de violar qualquer lei. Então, o iníquo é aquela pessoa que tem consciência do seu erro e que não quer se arrepender. É conhecido como dolo. Numa versão, no outro texto da Bíblia, não esse ainda, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, porque se arrependeu, cujo pecado é coberto. São duas coisas. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Quando a pessoa comete um crime doloso, quem já ouviu falar? A própria justiça entende e dobra a pena muitas vezes, porque o crime doloso é classificado pelo seguinte: a pessoa planejou aquilo. Quando um crime é doloso, a pessoa que cometeu o crime, ela planejou fazer. Isso, aos olhos da justiça, é inaceitável, fazendo com que a pena daquela pessoa, dependendo, até dobre, porque ele planeou. Então, a pessoa iníqua, que tem dolo, ela planeja o mal, ela cultiva o mal. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos
A pessoa diz assim, aquela fulana tem dinheiro, vou me aproximar dela para tirar proveito. Você é um iníquo, porque a sua intenção é se aproximar daquela pessoa para tirar o que ela tem. Ou de repente você vê, aquela mulher não tem ninguém, é uma pessoa carente. Vou me aproximar dela para deitar com ela. Vamos um português claro, para usá-la ou usá-lo. Você é um iníquo. Você tem lá uma colega de trabalho, você é casado, mas aquela colega te encanta. E você se aproxima e no teu interior você tem outras intenções. Então você troca telefone, troca olhares com outras. Ou seja, você está consciente que aqueles olhares, que aquelas atitudes, que aquela boleia é tendenciosa a querer se relacionar com aquela pessoa. Você tem consciência disso. Você é um iníquo. É diferente do pecado. Veja que no exemplo de Abel, começou com o pecado, mas se tornou iniquidade. Porque o pecado é ali, como nós acabamos de falar no original, escorregou, errei o alvo. A pessoa, no calor da emoção, pressionado por uma tentação, por causa da sua fraqueza, cometeu o erro. Mas aquela pessoa não queria fazer aquilo, não foi algo que planejou, não foi algo que a pessoa calculou, vou fazer. Por exemplo, há pessoas que a língua dela, inclusive, para a gente ir mais além, eu gosto de acrescentar para você entender melhor, aqui no provérbio, deixa eu ver se eu encontro, ou é provérbio, deixa aqui, está aqui. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, existem pessoas que a iniquidade dela está onde? Ela é uma pessoa iníqua porque ela fala assim, vou falar mal dessa pessoa para essa aqui, porque eu quero prejudicar ela, porque ela no trabalho se destaca mais do que eu, ela é uma pessoa assim. Então, existem pessoas que elas começam a inflamar outras contra outras, e aqui na igreja diz, Senhor, onde que eu estou errando? Você tem uma língua iníqua. Você fala de uma pessoa mal, porque você quer prejudicá-la. Seja tua nora, teu amigo, teu colega de trabalho, sua intenção é má, e você sabe disso. Você sabe que você está inflamando essa pessoa contra essa, porque você tem a intenção de que aquela pessoa que você falou mal seja prejudicada. Isso é iniquidade. Vamos entender aqui. Aconteceu, Gênesis 4, Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o quê? Lavrador da terra. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas. E da gordura atentou, na outra versão diz agradou. O Senhor de Abel, no caso aqui atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse, Deus falou com ele, por que te iras? Porque descaiu o teu semblante, a cara ficou feia. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o desejo, o seu desejo. Mas sobre ele deves o quê? Dominar. Versículo 8. E falou Caim com Abel, seu irmão. Aí na outra versão é mais detalhada, porque diz, falou Abel com o seu irmão, vamos ao campo. Aqui não diz assim, falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. E aí diz que Deus apareceu e disse, o que fizeste?
Disse o Senhor, onde está o teu irmão? Desculpe, versículo 9. Disse o Senhor, onde está o teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Ele disse, não sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Muito bem. Veja que Caim era uma pessoa que suas atitudes não eram boas. Por isso que Deus não aceitou a oferta dele. Não era oferta, era porque ele não era fiel a Deus. E quando ele viu a diferença, que ele estava errado, o irmão estava certo, e Deus respondeu o irmão e não a ele, veio o sentimento de ira, que é aquilo que a gente fala, que causa o pecado, aquele sentimento da hora que a pessoa acaba errando. E quando o pecado veio, Deus falou com ele. Deus falou, olha, cuidado com esse sentimento. O pecado bate a porta, domina ele, domina essa raiva, domina essa ira. E ele não fez. Então aquele pecado que não foi confessado ou arrependido ou resistido, tornou-se em quê? Em um projeto para matar o irmão. Iniquidade. Quando ele chamou o irmão ao campo, ele já estava planeando no seu coração o que era bom, o que era mal. O que era mal, eu vou matar ele. Vou fazer alguma coisa contra ele. E isso para Deus é inaceitável. Veja que quando Davi caiu, vendo Betseba se banhar, que era uma mulher casada, ele não viu uma vez. Aquilo já vinha acontecendo. Se ele tivesse visto a primeira vez, e de repente se dominou pela beleza da mulher e viu o erro que cometeu, chegasse para Deus e falasse, Deus me perdoa. Ela é casada, não quero nem saber, estou fora. Mas não. Aquilo se tornou uma iniquidade, porque ele tornou a ver, e não apenas ver, mas se envolveu com aquela pessoa. É a mesma coisa da pessoa, foi lá, viu a pornografia, pediu perdão, Deus me perdoa, sujeira, essa coisa, e torna a fazer, se tornando aquilo uma iniquidade. Muito bem, estou dando exemplos. Ananias e Safira fizeram um voto com Deus. Eles não foram obrigados. Eles viram Barnabé fazer e ser fiel, e eles disseram, poxa, se moveu a fé, vamos fazer. E prometeram vender uma propriedade e pôr no altar. Na hora que o dinheiro chegou às mãos, a Bíblia diz, porque o apóstolo disse, por que encheu Satanás o teu coração para mentir? Então o que ele fez? Satanás tentou ele com avareza. Tu vai dar tudo isso, rapaz? E ele, poxa, é verdade. O que eu faço agora? Então ele chamou a esposa e falou, olha, não vou dar não. Mas vamos fazer o seguinte, eu pego a metade da metade, tu pega a metade da metade. Eu vou primeiro, tu vai depois. E a gente entrega. Então não é uma coisa que aconteceu, foi uma coisa planejada. É um sentimento maligno de infidelidade. E deu no que deu. A Bíblia diz que as 30 moedas de Judas foi o preço da iniquidade. Da iniquidade. Por quê? Porque Judas planejou aquilo. Ele foi até os religiosos que queriam acusar Jesus. Ele acertou o preço. E ele disse, olha, aquele que eu beijar é ele. Então não foi uma coisa que aconteceu, ai, caí, Deus me perdoa. Não, foi uma coisa pensada. Cultivou o mal. Planeou o mal. Então nesse momento, Deus está fazendo você pensar. Se o que você tem cometido são pecados, que prontamente são confessados e abandonados, ou se você tem sido uma pessoa iníqua, que cultiva sentimentos, vou me vingar da fulana, ela vai me pagar. Eu não sei quando, mas ela vai me pagar. E você tem um plano, ou não tem plano nenhum, mas tem um objetivo de dar o mesmo troco. Deus está falando com você. Para concluir, Isaías diz assim,
59. Essa palavra de Isaías foi dada ao povo pelo profeta porque não havia resposta nas orações do povo. Inclusive na própria Bíblia do bispo, se você ler, você vai ver que esse é o contexto. E Deus falou para o profeta falar para eles o seguinte: vocês não são respondidos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agrafados, surdos, seus ouvidos, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, veja que são duas coisas distintas, encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas com sangue, culpa, e o vosso dedo de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então aquele povo não era atendido, não porque Deus não queria, por causa das iniquidades, projetos maus no coração, e por causa dos pecados não arrependidos. Então, nessa manhã, o Espírito Santo traz essa palavra para todos nós. Porque todos nós somos humanos. Quem não é tentado por pensamentos, desejos, vontades, ou seja lá o que for. Mas eu pergunto, Deus sonda a mente e o coração. Ele sabe agora, quem ouviu a palavra e diz assim: ó Senhor, me perdoa, eu tenho sido iníquo ou iníqua, mas eu quero mudar. Mas se a senhora e o senhor ouviu essa palavra e pretende seguir errando quando sair por aquelas portas, saiba que isso nem é Deus que não está te ajudando, nem o diabo que está te tentando muito. É que você não se arrependeu. E para que haja abandono, tem que haver o quê? O arrependimento. Por isso, agora nós vamos buscar. E se você assim quiser se arrepender, tanto de pecados como iniquidades, você o fará. Amém?